Dia 1, praticando a leitura, um livro de Albert Camus, 20 minutos. Hoje mamãe morreu. Outra vez, ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo. Sua mãe faleceu. Enterro amanhã. Sentidos? Pêsames. Isso não esclarece nada. Talvez tenha sido ontem. O asilo de velhos fica em Marejo, a 80 km de Arja. Vou tomar o ônibus às 2 horas e chego ainda tarde. Assim posso velar o corpo e estar de volta amanhã à noite. Pedi 2 dias de licença e meu patrão. E, com uma desculpa dessas, ele não podia recusar, mas não estava com um ar muito satisfeito. Cheguei mesmo a dizer-lhe: a culpa não é minha. Não respondeu. Pensei, então, que não deveria ter-lhe dito isso. A verdade é que eu não tinha nada por que me culpar. Eu não tinha por que me desculpar. Cabia a ele dar-me pêsames. Com certeza irá fazê-lo depois de amanhã, quando me vir de luto. Por ora, é um pouco como se mamãe não tivesse morrido. Depois do enterro, pelo contrário, será um caso encerrado e tudo passará a revestir-se de um ar mais oficial. Peguei o ônibus às 2 horas. Fazia muito calor, como de costume. Almocei no restaurante do Celeste. Estavam todos com muita pena de mim e Celeste me disse: mãe, só se tem uma. Quando sai, acompanhar-me até a porta. Estava um pouco atordoado, porque foi preciso ir à casa de Emanuel para lhe pedir emprestadas uma braçadeira e uma gravata preta. Ele perdeu o tio há alguns meses. Corri para não perder o ônibus. Esta pressa, esta corrida, os solavancos, o cheiro de gasolina, a luminosidade da estrada e do céu, tudo isso contribuiu, sem dúvida, para que eu adormecesse. Dormi durante quase todo o trajeto, e quando acordei, estava apoiado em um soldado, que sorriu e me perguntou se eu vinha de longe. Respondi, sim, para não ter de falar mais. O asilo fica a 2 km da aldeia. Fiz o percurso a pé. Quis ver mamãe imediatamente, mas o porteiro disse-me que eu precisava procurar o diretor. Como ele estava ocupado, esperei um pouco. Durante todo esse tempo, o porteiro não parou de falar. Depois o diretor recebeu-me no seu gabinete. É um velhote que tem a legião de honra. Fitou-me com seus olhos claros. Depois apertou-me a mão e conservou-a durante tanto tempo na sua que não sabia mais como retirá-la. Consultou uma pasta e disse-me: a senhora Melsart entrou aqui há 3 anos. O senhor era seu único apoio. Achei que me estava censurando por alguma coisa e comecei a explicar-lhe. Mas ele me interrompeu. Não tem de justificar-se, meu filho. Estive lendo o dossiê da sua mãe. O senhor não podia prover o seu sustento. Ela precisava de uma enfermeira. O seu ordenado é modesto. E, afinal, ela era a mais feliz aqui. Sim, senhor diretor, concordei. O senhor sabe, acrescentou ele, aqui ela tinha amigos, gente da mesma idade, podia partilhar com eles interesses de outros tempos. O senhor é jovem, e ela certamente se entediava na sua companhia. Era verdade. Quando estava lá em casa, mamãe passava todo o tempo a me seguir em silêncio com os olhos. Nos primeiros dias de asilo, chorava muitas vezes, mas era por causa do hábito. Ao fim de alguns meses, teria chorado se a tirassem de lá. Tudo por causa do hábito. Foi um pouco por isto que no último ano quase não fui visitá-la, e também porque a visita me tirava o domingo, sem contar o esforço para ir até o ônibus, pegar as passagens e fazer 2 horas de viagem. O diretor continuou a falar, mas eu quase não o escutava mais. Em seguida ele me disse: Imagino que deseje ver sua mãe. Levantei-me sem nada a dizer e acompanhei-o até a porta. Nas escadas ele me explicou: nós a transportamos para o nosso pequeno necrotério, para não impressionar os outros. Cada vez que um
pensionista morre, os outros ficam nervosos durante 2 ou 3 dias, o que torna o serviço difícil. Atravessamos um pátio onde havia muitos velhos conversando em pequenos grupos, uns com os outros. Calavam-se à nossa passagem, e atrás de nós as conversas recomeçavam. Dir-se-ia um papaguear abafado. À porta de um pequeno prédio, o diretor disse: "Vou deixá-lo agora, Sr. Mersalt. Estou às suas ordens no gabinete. Em princípio, o enterro está marcado para as 10 horas da manhã. Pensamos que o senhor podia assim fazer o velório da falecida. Uma última coisa. Parece que sua mãe expressou muitas vezes aos amigos o desejo de ter um enterro religioso. Assumi a responsabilidade de providenciá-lo, mas queria colocá-lo a par. Agradeci. Mamãe, embora sem ser ateia, nunca pensou em vida, na religião. Entrei. Era uma sala muito clara, caída de branco e com uma claraboia. Estava mobiliada com algumas cadeiras e cavaletes em forma de X. 2 deles, no meio da sala, sustentavam um caixão fechado. Viam-se apenas parafusos brilhantes, mal colocados, destacando-se das tábuas enceradas. Perto do caixão estava uma enfermeira árabe, de bata branca com um lenço bem colorido na cabeça. Neste momento, atrás de mim, entrou o porteiro. Devia ter corrido, gaguejou um pouco. Fecharam-no, mas eu vou desparafusar o caixão para que o senhor possa vê-la. Aproximava-se do caixão quando eu o detive. Não quer? Não, respondi. Calou-se e eu fiquei constrangido porque senti que não deveria ter dito isso. Momentos depois, me olhou. Por quê? Perguntou, mas sem censura, como se pedisse uma informação. Não sei. Então, retorcendo o bigode branco, declarou, sem olhar para mim. Eu compreendo. Tinha olhos bonitos, azuis claros e até um pouco avermelhado. Deu-me uma cadeira e sentou-se também um pouco atrás. A enfermeira levantou-se e dirigiu-se para a saída. Nesse momento, o porteiro me disse: "O que ela tem? É um cancro? É um cancro?" Como não entendesse o que ele dizia, olhei para a enfermeira e vi que usava por baixo dos olhos uma atadura que dava a volta à cabeça, na altura do nariz. A atadura estava reta. Só se via a brancura da bandagem no seu rosto. Quando ela saiu, o porteiro falou: "Vou deixá-lo sozinho." Não sei bem que gesto fiz, mas ele continuou de pé atrás de mim. Esta presença às minhas costas me perturbava. A sala estava cheia de uma bela luz de fim de tarde. 2 besouros zumbiam contra a vidraça e eu senti o sono me dominar. Disse ao porteiro, sem me voltar para ele: "Há quanto tempo está aqui?" 5 anos, respondeu ele imediatamente, como se estivesse a vida toda à espera da minha pergunta. Em seguida, conversou muito. Ele teria ficado muito espantado se alguém lhe tivesse dito que acabaria como porteiro do asilo de Marengo. Tinha 64 anos e era parisense. Nesse momento, eu o interrompi. "Ah, o senhor não é daqui." Depois lembrei-me de que, antes de me conduzir ao diretor, ele me falará de mamãe. Dissera-me que era preciso enterrá-la depressa, porque na planície fazia muito calor, sobretudo nesta região. Foi então que me informou ter vivido em Paris e que tinha dificuldade em esquecer. Em Paris, às vezes fica-se como um morto 3 ou 4 dias. Aqui não. Ainda nem nos acostumamos à ideia e já temos de correr atrás do carro funerário. A mulher dele lhe disserá então: "Cale-se, não são coisas que se digam ao senhor." O velho enrubescerá e se desculpará. Eu interrompi para dizer: Não. Achava o que dizia certo e interessante. No entanto, no pequeno necrotério, confiou-me que entrará no asilo como indigente,
como se sentia ainda útil, oferecerá para o lugar. De porteiro. Observei que afinal era também um pensionista. Disse-me que não. Já me chamará a atenção a maneira pela qual se referia a eles, aos outros, e mais raramente aos velhos. Ao falar dos pensionistas, alguns dos quais não eram mais velhos do que ele, mas não era a mesma coisa, evidentemente. Ele era porteiro, e de certa forma tinha direito sobre os outros. Nesse momento entrou a enfermeira. A tarde cairá bruscamente. Muito depressa a noite tornará-se espessa através da claraboia. O porteiro ligou o interruptor e eu fiquei por momentos ofuscado pela interrupção súbita da luz. Convidou-me para ir ao refeitório e jantar, mas eu não estava com fome. Ofereceu-se então para me trazer uma xícara de café com leite. Como gosto muito de café com leite, aceitei. E ele voltou alguns instantes depois com uma bandeja. Bebi. Tive então vontade de fumar, mas hesitei, porque não sabia se podia diante de mamãe. Pensei. Não tinha nenhuma importância. Ofereci um cigarro ao porteiro e fumamos. Não sei se sabe, disse em dado momento. Mas os amigos da senhora sua mãe também vêm para vê-la? É o costume. Tenho de ir buscar cadeiras e café. Perguntei-lhe se não se poderia apagar uma das lâmpadas. O brilho da luz das paredes brancas me cansava. Disse-me que não era possível. A instalação era feita assim. Ou tudo ou nada. A partir daí, não prestei mais muita atenção nele. Saiu, voltou, arrumou as cadeiras. Uma delas empilhou xícaras à volta de uma cafeteria. Depois sentou-se diante de mim. Do outro lado de mamãe, a enfermeira estava também no fundo de costas. Não via o que ela estava fazendo, mas pelo movimento dos braços, acho que fazia tricô. A temperatura era agradável, o café me reanimará. E pela porta aberta entrava um cheiro de noite e flores. Acho que cochilei um pouco. Foi um farfalhar que me despertou, por ter fechado os olhos. A sala pareceu-me de um branco ainda mais brilhante. Na minha frente não havia uma única sombra. E cada objeto, cada ângulo, todas as curvas desenhavam-se com uma pureza que me feria os olhos. Foi neste momento que entraram os amigos de mamãe. Ao todo eram uns 10 e deslizavam em silêncio, na luz que cegava. Sentaram-se, sem que uma só cadeira rangesse. Eu os via como nunca vira ninguém até então. Nem um só detalhe de seus rostos ou dos seus trajes me escapava. Não os ouvia, no entanto, e tinha dificuldade em acreditar que fossem reais. Quase todas as mulheres usavam um avental, e o cordão que lhes apertava a cintura lhes destacava mais o ventre caído. Nunca havia reparado que as barrigas das mulheres velhas podiam ser tão grandes. Os homens eram quase todos muito magros e empunhavam bengalas. O que me impressionava nas suas fisionomias era que eu não lhes via os olhos, mas unicamente um brilho fosco no meio de um ninho de rugas. Quando se sentaram, a maioria deles olhou-me e balançou a cabeça com constrangimento, os lábios todos comidos pela boca acinzentadas, sem que eu soubesse ao certo se me estavam cumprimentando ou se era apenas um tique. Acredito que me cumprimentavam. Foi nesse momento que me dei conta de que estavam todos sentados diante de mim, meneando as cabeças em volta do porteiro. Por um momento, tive a impressão ridícula de que estavam ali para me julgar. Pouco depois, uma das mulheres começou a chorar. Estava na segunda fila, escondida por uma de suas companheiras, e eu não a via muito bem. Chorava, dando pequenos gritos regularmente. Parecia-me que nunca mais pararia. Os outros davam a impressão de não ouvir. Estavam abatidos, tristes e silenciosos. Olhavam para o caixão, para a bengala ou para qualquer coisa. Mas só isso. A mulher continuava a chorar
Eu estava muito admirado porque não a conhecia. Gostaria de não a ouvir mais. Não ousava dizer isso. Porém, o porteiro debruçou-se sobre ela, falou-lhe, mas ela sacudiu a cabeça, balbucionou qualquer coisa e continuou a chorar com a mesma regularidade. O porteiro veio, então, para o meu lado, sentou-se junto de mim. Ao fim de um longo momento, informou, sem me olhar. Ela era muito ligada à senhora sua mãe. Disse que era sua única amiga e que agora não tem mais ninguém. Ficamos assim por um longo momento. Os suspiros e os soluços da mulher tornavam-se mais raros. Fungava muito. Porém, por fim, calou-se. Eu não tinha mais sono, mas estava cansado e me doíam os rins. Agora era silêncio, de todas aquelas pessoas que me era penoso. Apenas de vez em quando ouvia um ruído estranho e não conseguia compreender de que se tratava. Acabei adivinhando que algum dos velhos chupavam o interior das bochechas, deixando escapar esses estranhos estalidos. Estavam tão absortos nos seus pensamentos que nem se davam conta disso. Tinha até a impressão de que está morta, deitada no meio deles. Nada significava a seus olhos, mas hoje creio que era uma impressão falsa. Tomamos todo o café, servido pelo porteiro. Em seguida, não sei mais nada. A noite passou, lembro-me de que, em dado momento, abri os olhos e vi que os velhos dormiam, dobrados sobre si mesmos, à exceção de um único que, de queixo encostado às costas das mãos, que se agarrava à bengala, me olhava fixamente, como se esperasse apenas o meu despertar. Depois voltei a adormecer. Acordei porque os rins me doíam cada vez mais. O dia resvalava sobre a vidraça. Logo depois, um dos velhos acordou e tossiu muito. Escarrava num grande lenço xadrez. E todas as vezes era como se os escarros fossem arrancados. Acordou os outros e o porteiro. E o porteiro disse que deveria ir embora. Levantaram-se. Essa vigília incomoda-lhes dera às fisionomias um ar de cinzas. Ao saírem, e para grande espanto meu, vieram todos apertar minha mão, como se esta noite em que não havíamos trocado uma só palavra tivesse aumentado a nossa intimidade. Estava cansado. O porteiro me levou ao seu quarto e pude arrumar-me um pouco. Voltei a tomar café com leite, que estava muito bom. Quando saí, o sol tinha nascido completamente. Por cima das colinas que separam Marengo do mar, o céu estava cheio de manchas vermelhas. E o vento que passava por cima delas trazia um cheiro de sal. Era um belo dia que se anunciava. Havia muito tempo que não ia ao campo e sentia o prazer que teria em passear, se não fosse por mamãe. Mas esperei no pátio, debaixo de um platano. Respirava o cheiro da terra úmida e não tinha mais sono. Pensei nos colegas do escritório. A esta hora levantam-se para ir trabalhar. Para mim, era sempre a hora mais difícil. Pensei um pouco mais nessas coisas, mas um sino que tocava no interior dos prédios me distraiu. Houve uma movimentação por trás das janelas e depois tudo se acalmou. O sol estava um pouco mais alto. Começava a aquecer meus pés. O porteiro atravessou o pátio e veio dizer que o diretor estava me chamando. Fui ao seu escritório, fez com que eu assinasse alguns documentos. Reparei que estava vestido de preto com calças listradas. Pegou o telefone e me interpelou. Os empregados da agência funerária já chegaram? Vou pedir-lhes que fechem o caixão. Quer ver a sua mãe pela última vez? Disse que não, baixando a voz. Deu uma ordem pelo telefone. Figueiredo, diga aos homens que podem ir. Disse-me em seguida que assistiria ao enterro e eu agradeci. Sentou-se por trás da escrivaninha, cruzou as pequenas pernas, informou-me de que estaríamos só eu e ele com a enfermeira de plantão. Em princípio, os pensionistas não deviam assistir aos enterros. Deixava-os apenas fazer o velório. É uma questão de humanidade, observou.
mas, nesse caso, dera autorização para acompanhar o cortejo a um velho amigo de mamãe, Thomas Pérez. Então, o diretor sorriu e disse: "Não sei se compreende, é um sentimento um pouco infantil." Mas ele e a sua mãe nunca se separavam. No asilo, brincavam com eles e diziam a Pérez: é a sua noiva." Ele ria. Isso lhes agradava. E o fato é que a morte da senhora Versailles o abalou muito. Achei que não lhe devia recusar a autorização. Mas, a conselho do médico, proibiu-lhe o velório de ontem. Ficamos calados durante bastante tempo. O diretor levantou-se e olhou pela janela do escritório. A certa altura, observou: chegou o paroco de Marengo. Está adiantado. Avisou que seriam necessários pelo menos 45 minutos para ir a pé até a igreja, que ficava na própria aldeia. Descemos. Diante do prédio estava o padre e 2 coroinhas. Um deles segurava um turíbulo e o padre abaixava-se para regular o comprimento da corrente de prata. Quando chegamos, o padre se levantou, tratou-me de meu filho e disse-me algumas palavras. Entrou e eu o segui. Vi de relance que os parafusos do caixão estavam apertados e que havia na sala 4 homens negros. Ouvi ao mesmo tempo o diretor dizer-me que o carro estava à espera na estrada e o padre começar as suas orações. A partir deste momento, tudo se passou muito depressa. Os homens aproximaram-se do caixão com lençol. O padre, os seus acólitos, o diretor e eu saímos. Diante da porta estava uma senhora que eu não conhecia. O Sr. Messaut disse ao diretor: "Não ouvi o nome dessa senhora e apenas compreendi que ela era enfermeira." Sem um sorriso, ela inclinou o rosto, ossudo e comprido. Depois nós nos afastamos para deixar passar o corpo. Seguimos os homens e saímos do asilo. Diante da porta estava o carro envernizado, comprido e reluzente. Me lembrava um porta-canetas. Ao lado dele estava o agente funerário, homenzinho de roupas ridículas e um velho com um ar constrangido. Compreendi que era o Sr. Pérez. Tinha um chapéu de feltro, de copa arredondada e abas largas. Tirou-o quando o caixão atravessou a porta. Um terno cujas calças se enrolavam nos sapatos e uma gravata de tecido preto, pequena demais para a camisa branca, de colarinho alto. Os seus lábios tremiam debaixo de um nariz semeado de pontos pretos. Os cabelos brancos, bastante finos, deixavam passar curiosas orelhas pendentes e mal acabadas, de uma cor vermelho sangue que no rosto pálido me impressionou. O agente funerário indicou-nos os lugares. O padre ia na frente, depois vinha o carro em volta. Em volta deste. Os quatro homens atrás, o diretor e eu, fechando o cortejo, a enfermeira e o Sr. Pérez. O céu já estava cheio de sol, começava a pesar sobre a terra e o calor aumentava rapidamente. Não sei por que esperamos bastante tempo antes de começarmos a andar. Eu estava com calor debaixo das roupas escuras. O velhinho que me tornara a cobrir a cabeça tirou outra vez o chapéu. Voltara-me um pouco para o seu lado e o olhava quando o diretor me falou dele. Disse-me que muitas vezes minha mãe e o Sr. Pérez iam passear à noite até a aldeia, acompanhados por uma enfermeira. Eu olhava os campos à minha volta por meio das linhas de ciprestes que conduziam às colinas, perto do céu, desta terra russa e verde, destas casas esparsas e bem desenhadas. Eu compreendia a mamãe. A noite nesta região devia ser como uma melancólica trégua. Hoje, o sol transbordante que fazia estremecer a paisagem, tornava-a deprimente e desumana. Pusemos-nos a caminho. Foi nesse momento que reparei que o Sr. Pérez mancava ligeiramente. Pouco a pouco, a velocidade do carro aumentava e o vento ficava para trás. Um dos homens que rodeava o carro também se deixou ultrapassar e andava agora a meu lado. Eu estava admirado pela rapidez com que o sol subia no céu. Eu me dei conta de que havia muito o campo zumbia
com o seu canto dos insetos, com o canto dos insetos, eu crepitar da grama. O suor escorria pelo meu rosto como não estava de chapéu. Eu me abanava com o lenço como não estava de chapéu. O suor escorria pelo meu rosto como não estava de chapéu. Eu me abanava com o lenço. O empregado da agência funerária disse-me então qualquer coisa que eu não ouvi. Ao mesmo tempo que com a mão esquerda limpava a testa com o lenço, com a mão direita levantava a pala do boné. Como? Perguntei. Está forte, repetiu ele apontando para o céu. Sim, concordei. É sua mãe que está ali? Perguntou-me pouco depois. Sim, tornei a dizer. Era muito velha? Assim. Respondi porque não sabia ao certo quantos anos tinha. Em seguida calou-se. Voltei-me e vi velho Pérez, a uns 50 metros atrás de nós. Apressava-se, brandindo o chapéu de feltro com o movimento do braço. Olhei também para o diretor. Andava com muita dignidade, sem gestos inúteis. Algumas gotas de suor formavam-se na sua testa, mas não as enxugava. Parecia-me que o cortejo ia um pouco mais depressa. À minha volta era sempre a mesma paisagem luminosa, plena do sol. O brilho do céu era insuportável. Em dado momento passamos por uma parte de estrada que fora refeita havia pouco. O sol derreterá o asfalto. Os pés enterravam-se nele, deixando aberta sua polpa luzídia. Por cima do carro, o chapéu do cocheiro, de couro curtido, parecia ter sido moldado nesta lama negra. Eu estava um pouco perdido entre o céu azul e branco e a monotonia destas cores. Negro pegajoso do asfalto aberto. Negro desbotado das roupas, negro laca do carro, tudo isto. O sal, o cheiro de couro e do esterco do carro, e do verniz e do incenso. O cansaço de uma noite de insônia me perturbava o olhar e as ideias. Voltei-me uma vez mais. Pérez apareceu-me muito distante, perdido numa bruma de calor, e depois não o distingui mais. Procurei-o com o olhar e vi que abandonará a estrada e entrará pelo campo. Constatei também que na minha frente a estrada fazia uma curva. Compreendi que Pérez, conhecedor da região, cortava caminhos para nos alcançar. Na curva, conseguira juntar-se a nós. Em seguida, nós o perdemos. Tomou ainda várias vezes atalhos através do campo. Quanto a mim, sentia o sangue latejar nas têmporas. Tudo se passou então, com tanta rapidez, certeza e naturalidade, que já não me lembro mais de nada. Uma coisa apenas: na entrada da aldeia, a enfermeira falou comigo. Tinha uma voz especial que não combinava com seu rosto, uma voz melodiosa e trêmula. Se andarmos devagar, disse ela, arriscamos-nos a uma insolação. Mas se andarmos depressa demais, transpiramos e, na igreja, apanhamos um resfriado. Tinha razão, não havia saída. Conservei ainda algumas imagens deste dia. Por exemplo, o rosto de Pérez quando, pela última vez, juntou-se a nós próximo da aldeia. Grandes lágrimas de abatimento e de dor corriam-lhe pela face, mas, por causa das rugas, não fluíam. Espalhavam-se, juntavam-se e formavam um espelho de água naquele rosto destruído. Houve ainda a igreja e os aldeões nas calçadas, os gerânios vermelhos sobre os túmulos do cemitério. O desmaio de Pérez dir-se-ia uma marionete desconjuntada. A terra, cor de sangue que deslizava sobre o caixão de mamãe, a carne branca das raízes que nela se misturavam, mais gente ainda, vozes, a aldeia, a espera diante de um café, o ronco incessante do motor e a minha alegria quando o ônibus entrou no ninho de luzes de Argel. E eu pensei que me ia deitar e dormir durante 12 horas. Bom, acabou o primeiro capítulo. Muita dificuldade de ler, porque faz muito tempo que eu não leio, não pratico isso faz tempo. E esse foi o primeiro capítulo desse livro aqui, que parece ser muito direto e seco. Mas tem que melhorar a minha leitura, porque, como vocês podem ter visto, se alguém ficou para ver, muito difícil ler. Palavras também que eu não conheço muito, e esse aí é o vídeo.